Não quero mais saber o que eles vão dizer sobre o que eu vou fazer ou sobre o que eu não vou ser. Desculpa, gente, eu me empolguei. Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisas TV, o canal que hoje eu tô aqui vestindo um lencinho entre o meu pescoço. Eu só não estou vestindo uma bandana porque eu não tenho, e tudo isso é homenagem a ele. Em homenagem a Felipe Galvão, o Fiuk, ele mesmo. O assunto desse vídeo é um assunto que vocês pedem muito, e aí eu aproveitei o ensejo do BBB para finalmente fazer o vídeo sobre Malhação e dele. Hoje nós vamos falar do trabalho do Fiuk enquanto ator, enquanto artista completo que este homem é, enquanto protagonista de Malhação. Mas antes de eu falar do Fiuk, não faz uma puta falta de sacanagem com a gente, aproveita e já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, vai clicar nesse botão mais rápido do que o Fiuk conseguiria acender o cigarro no BBB. Pela nossa amizade, porque afinal de contas eu fiz aqui, ó, eu fiz uma maquiagem que eu não faço desde da 8ª série. Isso dá um pouco de trabalho. Mas vamos lá, Malhação e dedo. Se tudo que você lembra sobre a atuação de Fiuk, é ele na Força do Querer, ou ele chorando dizendo que o grande problema do mundo são os homens héteros privilegiados, eu vim aqui para, nesse momento, refrescar a sua memória e lembrar que no ano de 2009 o Fiuk estreava como protagonista de Malhação Identidade, carinhosamente conhecida entre as fãs como Malhação ID. Malhação ID foi a primeira Malhação que já não se passava no colégio múltipla escolha, ela se passava no colégio primeira opção, que o colégio múltipla escolha simplesmente mudou de nome. Como só mudou de nome, ainda temos temporadas interligadas, porque, por exemplo, Domingas e Fernandinho continuam nessa temporada, continuam lá na primeira opção, continuam estudando com o Fiuk. Malhação e dela contava a história de Bernardo, que é o Fiuk, e a Cristiana, que é a Cristiana Pérez, o nome da personagem é o mesmo nome da atriz. Um casal que vem de mundos diferentes, porém um dia se apaixona perdidamente, como é muito comum em Malhação, e aquela história que a gente já tá cansado de saber. E, inclusive, é uma história bastante parecida com a história desta vagabanda da Malhação com a qual estou usando a camiseta, porque a Cristiana é uma mina simples, pé no chão, filha do caseiro da mansão do Bernardo, que é o Fiuk. E o Fiuk é um cara, filho do Roberto Carlos com a Glória Pires, que sempre teve do bom e do melhor, que é irmão da Cléo Pires, e agora ele tá tentando uma carreira como artista. Não, ele é um jovem sim, um pouco inconsequente, que está sim, talvez tentando sua carreira como artista, mas ele é filho de Paulo Roberto, que é o Tarcísio Filho, e da Cissa, que é a Vera Zimmermann. E o Bernardo é aquele clássico protagonista, meio boy lixo de Malhação, que faz muita burrada, que é rico e inconsequente, muito parecido com o Gustavo, de Malhação Vagabanda, que um belo dia encontra a Cristiana, que é a Miss Gari da nova geração, e que é a irmã da Nanda. Que Nanda é uma pessoa que vai aparecer ainda no fim desse vídeo, que é Giovanna Estiverria, que é um nome muito complicado para eu dizer, inclusive. Os dois eles são alunos do primeira opção, e é meio lá que eles se conhecem. E esse colégio é do Zé de Abreu, é do seu Nilo de Avenida Brasil, que aqui não é Nilo, que não tá pegando criança no lixão, ele é apenas um professor de filosofia. Bom, eles se conhecem, mesmo sendo de mundos diferentes, se odiando um pouquinho, eles se apaixonam. O Fiuk tem dois grandes amigos, olha que coincidência, será que não é parecido com uma outra temporada de Malhação que já vemos? Os dois grandes amigos de Bernardo são Beto, que é o Murilo Couto, e a Bia, que é a Mariana Molina, que é a Natasha da nova geração. Tem uma tal de Tati também no meio da história, que também é meu, gosta do Fiuk, do Bernardo, mas assim, eu acho que ela tem muito menos destaque. E também acho que colocaram ela só pra não falar que tipo, nossa, estamos copiando Malhação Vagabanda com muito afinco, vamos botar mais uma menina aqui. Eu tenho um pouco essa impressão, assim. A Cristiana não é que ela não tem amigos, não, tá? Também. Ela é muito amiga do Vitor, que tem um nome complicado também, um ator, Erich Pellitz, não sei se falei certo, que também é um menino de origem mais humilde e que tá entre os alunos mais, assim, inteligentes da escola. Malhação, como vocês sabem, sempre tem um ponto de encontro, e aí nesse não é o Gigabyte. Na época, o ponto de encontro era o Rocket Stone, conhecido como Roller, que era onde a galera ia fazer coisas extremamente brasileiras, como, por exemplo, andar de patins no gelo, fazer hóquei ou jogar basquete. O esporte da temporada, inclusive, era patinação artística. A Cristiana era atleta de patinação artística. E nessa Malhação a gente tem algumas coisas meio curiosas, como, por exemplo, estava na época de muita ascensão no stand-up comedy, estava começando o stand-up comedy, então a gente tem um núcleo ali, stand-up comedy, em que tem o Murilo Couto, que inclusive hoje em dia é muito mais humorista do que ator, né?
Além disso, a gente tem o JPEG. E o JPEG é o quê? A cota personagem nerd que a gente tem em toda a Malhação. Se em algumas temporadas anteriores a gente teve o Wagner Sansteban como download, porque esse cara nerd ele tem que ter um nome extremamente autoexplicativo, em Malhação a gente tem o JPEG, que é o menino que ficava ali muito tempo no computador. JPEG por quê? Caso você já tenha nascido numa geração que já capta a foto direto do celular e bota no Instagram, talvez você não saiba que o formato da imagem no computador às vezes é JPEG, JPEG, mas que aqui virou JPEG. O JPEG era o clássico nerd de Malhação. Ele mora numa república, inclusive, que tem uma república ali também, tem o revival da república. Ele passa muito tempo no computador, ele, assim como o Celso Portiolli, tem muitas amizades virtuais, ele bate papo pelo seu computador. Outra curiosidade interessante que descobri é que essa Malhação falou de drogas e falou de uma droga pesada, e falou de crack. Eu não lembrava nada disso. Isso foi uma coisa que total, assim, fugiu, ou eu não vi essa parte. Mas ela fala do vício em drogas, porque aparece João, que é um menino que estudou com a galera no primeira opção, e aí um dia ele chega agarrando a Cristiana à força. O Bernardo e o Beto vão salvar a Cristiana, reconhecem ele. E aí, segundo os sites da Globo, é a luta dessa mãe da mãe do menino pra tirar o menino do crack junto com os amigos, né? Mas assim como a mãe do Fiuk, a Glória Pires, eu total não sou capaz de opinar sobre se foi legal, se não foi, porque eu não lembro. Eu total não consigo lembrar dessa abordagem aí. Eu acho que realmente foi uma parte que eu não assisti da novela. Se você viu, você conta aqui pra mim se foi, tipo, legal ou se foi, tipo, zoado, igual algumas outras abordagens de droga e malhação. E aí o Bernardo, que é o fio que tenta tirar ele desse caminho das drogas e tal, chama ele em casa, mostra como ele era um menino legal. O menino vai na casa do Bernardo, descobre que ele tem bastante dinheiro, e aí meio que quer ela catar um dinheiro porque ele tá devendo pra traficante. Tem outras curiosidades sobre Malhação e D, que, tipo, por exemplo, o fato do... Eu achei muito engraçado essa parte no site da Globo, porque, tipo, são, assim, sofrimentos de Fiuk. Conta que ele teve que sair da casa do pai, do Fábio Júnior, que ele morava em Alphaville. E além disso, conta que, tipo, um grande sofrimento que ele teve que tirar um piercing na boca que ele usava já há 3 anos, porque o protagonista de Malhação não contemplava usar um piercing na boca. Tudo bem, né? O grande sofrimento do jovem Fiuk. Pra quem não sabe, que acha que também o Fiuk foi chamado pra novela assim só simplesmente por ser filho do Fábio Júnior, eu tenho aqui uma curiosidade pra vocês. Na verdade, ele atuou num filme que chama As Melhores Coisas do Mundo, do Laís Bodansky, que é uma cineasta bastante conceituada. Ele foi chamado pro teste. E aí ele passou e aceitou. E fala muito bem desse filme, inclusive. E aí ele virou o terror das adolescentes, né? A Malhação ID, vou fazer uma contextualização histórica aqui pra você que não viveu essa fase. A Malhação ID, ela apareceu justamente, né, porque tava muito em alta as bandas que chamavam de emos coloridos, que era a galera que usava calça colorida e tal, e esse cabelo meio assim igual eu tô usando, que era o Restart, o Cine e a banda do Fiuk, que é a banda Rory, né? A abertura da novela é uma música da banda Rory, e dentro da novela tem muito essa estética de coloridos e tal. Todo mundo usa bastante roupa colorida, e diz ali, uma curiosidade, é que o diretor resolveu meio que apostar nos anos 80 também, durante a gravação. A trilha sonora é meio quase toda anos 80, gravada por artistas contemporâneos. Então, tipo, sei lá, tem Meu Erro, gravado por uma banda X, do Paralamas, tem Tic Tic Nervoso, gravado por um outro artista e tal. Lá no site da Globo tem a lista de várias músicas dos anos 80 que estão lá, e tem até o próprio Fiuk cantando uma música de seu pai, que é Só Você. Já que estamos falando de musical, e já que estamos falando de um menino que cantava ao mesmo tempo que atuava, e esse grande artista completo que é Fiuk, tem uma banda na Malhação também, que a Malhação continua lacrada com esse negócio de banda depois da banda da Vagabanda. Meio ruim, chamava Delícias, que é tipo T-H-E, Lícias, L-I-C-I-A-S. E eu, sinceramente, sou muito contra qualquer banda da Malhação depois da Vagabanda. Eu acho que nunca acertou, eu acho que sempre é meio ruim, assim. Inclusive, a banda da Garotas do Vagão é ruim. A gente até tem um vídeo falando sobre as músicas mais irritantes de novela, e a música delas figura lá. A própria Vagabanda não era nenhuma maravilha, mas a gente lembra com carinho Eu Posso Tentar Te Esquecer, Mas Você Sempre Será. Essa Malhação também tem participação de ex-malhações, como a Graziella Schmidt, que já trabalhou em Malhação e agora é uma professora.
E o Marco Antônio Gimenez, que é o nosso saudoso urubu, um dos grandes vilões de Malhação, que é um cara agora do bem, mas ele quase rouba a Cristiane do Fiuk. Agora, o que vocês querem saber realmente é a minha opinião sobre Malhação, não é? É isso que o telespectador do Coisa de TV tá aqui olhando, pensando, nossa, quando que ela vai começar a falar mal dessa Malhação? Eu não assisti a Malhação ideia inteira, então eu lembro de coisas, de pequenas coisas, assim. Na época eu já tava, apesar de eu ter essa cara aqui de jovem, de ter a pele muito bem cuidada, muito... Brincadeira. Eu tenho 32 anos, já dizem os meus cabelos brancos, que inclusive são naturais, vocês sempre me perguntam, é natural, isso daqui é uma velhice, gente, tem cabelo branco aqui atrás também. Então na época eu já tinha 20 pra 21, né? De 2009 pra 2010 eu tinha 20 pra 21, eu tava terminando a faculdade, tava terminando meu TCC, então eu não tinha vez que eu simplesmente não tinha tempo pra ficar na frente da TV olhando o Fiuk. Porém, confesso, assim, que nos fins de tarde eu dava uma olhadinha, porque o quê? Porque razão de Felipe Galvão, né? Tão bonito o rosto. Então, às vezes, eu dava uma espiadinha. Eu não acho das piores, assim. Tinha algumas coisas que me irritavam, tipo, o núcleo stand-up comedy, por exemplo, era uma coisa que eu achava completamente desnecessária. E o final também, eu lembro que foi muito louco, porque, tipo, tinha a irmã da Cristiane, que era uma doida, obcecada pelo Fiuk. Inclusive, ela se chama Thaís, hoje em dia tá dentro do BBB. Mentira, a irmã da Cristiane chamava Nanda. E no final ela sequestra o Fiuk. E ela vira muito uma vilã psicopata, mas não é aquele psicopata Flora que, tipo, você acredita um pouco. É um psicopata, assim, meio vergonha. Agora, assim, quanto à atuação de Fiuk, que também deve ser outra coisa que você deve estar curioso, eu não sei dizer porque eu tava prestando atenção, porque era muito bonito o rosto. Então, assim, não importa também. Por todas as passagens de Fiuk pela TV até agora, elas estavam o quê? Preparando o terreno pra gente conhecer, não Fiuk, pra gente conhecer Felipe Galvão. O homem com grande coração no BBB, o herói equivocado, o herói fumante, que sabe fazer um arroz, que sabe cozinhar uma rabada, que sabe fazer a gente sorrir quando tá dentro de uma fantasia de um monstro. Um homem que pega um violão numa festa do BBB e começa a cantar o tema do BBB e se emociona. Um homem que quis ser cancelado pelo povo brasileiro, mas não pôde ser cancelado, porque o quê? Porque o seu carisma e a sua bandana não deixaram, né? Então é isso, assim, Malhação ID, ela foi o quê? Apenas um laboratório de Fiuk e Felipe Galvão, para o momento que ele iria se tornar Fiuk ladrão, o homem que roubou o nosso coração, enquanto foi eliminado ali nos 5 primeiros segundos numa prova do anjo e fez o Brasil inteiro sorrir. Então, quer dizer, o que é Malhação ID? Malhação ID é apenas um início dentro da grande jornada do reinado de Fiuk no coração de cada brasileiro. Inclusive aqui eu só não acendo um cigarro em homenagem ao Fiuk, porque o Ministério da Saúde diverte que faz mal à saúde. Mas assim, Fiuk, se ele quiser depois do BBB, se ele quiser vir aqui discutir Malhação ID, contar pra gente como é que foi essa experiência, se ele quiser vir cantar um Hallelujah comigo, ou se ele quiser usar uma massinha, mas aí tem que ser de molho vermelho, porque molho branco eu não posso porque tenho intolerância à lactose. É isso, vem aí, chama a gente no zap, manda uma mensagem, manda uma DM. Mas falando sério, eu não lembro tanto de Malhação ID. Acho sim que de certa forma ela foi abriu as portas para que a gente pudesse ver o Fiuk no BBB, porque fez enorme sucesso entre os adolescentes. Toda essa história aí que vocês veem dele, tipo, oi vidas, oi bebê, não sei o que, começou meio que nessa época, assim, que era a época que todo mundo usava o Twitter não pra brigar com o fandom de Big Brother, as pessoas usavam o Twitter pra falar olá, bom dia, tipo, tomei café, nossa, putz, que aula chata, ou mandar uma indireta com um cara que você tava meio afim, receber uma estrelinha, porque na época não era nem coração. E era isso, assim, o Fiuk se lançou no mundo meio que nessa época de 2009 ali, onde a internet era uma outra coisa. Então toda essa história de bom dia bebê, de vem cuidar de mim, começou meio ali. E ele arrumou um nicho de mercado perfeito, porque as meninas realmente ficaram muito apaixonadas por ele. Tem gente que até hoje, né, gosta muito dele. Eu gosto, mas eu já não era o público-alvo. Tipo, muita gente fala, quando eu comecei a falar do Fiuk no BBB, a gente falou, esquece Malhação ID. Tipo, gente, quando Malhação ID passou, como eu já disse, eu era apenas uma jovem, já com seus 20 anos, já, tipo, né, fazendo tudo que uma jovem de 20 anos faz. Muita burrada, sofrendo por amor não correspondido, não entregando os trabalhos da faculdade no prazo pra ficar assistindo Malhação do Fiuk. Então, assim, eu não era bem a pessoa de 15 anos ali que eu era quando eu era, sim, aí sim, na verdade, apaixonada pelo Max Fercondini, que
fazia o Léo em Malhação 2001, 2, alguma coisa do tipo. E assim, a minha opinião sobre a novela é que tem Malhação muito pior. Tipo, pra mim, uma das minhas opiniões populares é que é melhor do que Malhação dos Sonhos, por exemplo. Mas aí também é uma questão muito de referencial. Quando eu assisti Malhação dos Sonhos, eu já era muito velha já pra gostar de Malhação. Acho que tipo, eu já tinha perdido total minha vibe de Malhação. E pra mim já é uma coisa assim muito que eu não consigo, tipo, cannot relate, não consigo me conectar muito bem. Mas é isso, assim, eu acho que foi uma Malhação decente pra época. Tem muita gente, inclusive no Twitter ontem eu pedi uma opinião, porque eu não lembrava muito bem da história da Bia. Eu achava que eu lembrava que ela era apaixonada pelo Bernardo, mas assim, eu acho muita coisa e erro, e aí depois vocês me encheu o saco, então quis me certificar. E tem muita gente que me respondeu dizendo que gostava muito da Malhação e hoje em dia tem um pouco de vergonha, porque, bom, é a Malhação dos emos coloridos, né? Tipo, todo mundo que já foi. Eu fui emo antes de ser emo colorida, que era tipo a emo que usava o cabelo assim e tirava foto aqui e vestia de preto mesmo. Depois veio os emos coloridos, aí eu já achava, já zoava, porque eu gostava de cine e tal, de Restart. Então eu sei que tem muita gente que gosta muito da Malhação, mas gostou muito na época, mas tem um pouco de vergonha. Aquela vergonha saudável que a gente sente quando vê uma foto sua quando você tinha 15 anos e pensa, por que eu usava essa frente? No Viva, em teoria, ela é a próxima Malhação a entrar. Se não é a próxima, tem uma antes dela. Só que assim, o Viva tá reprisando aquele inferno de Malhação 95, me desculpa, que lá não tem condição de assistir. E aí eu não sei quando que vai entrar a outra Malhação. Sei que daqui um ano e pouco estreia também a Malhação ID no Viva. E é isso, E aí eu acho que você só vai simplesmente reaproveitar esse vídeo, porque eu não vou fazer mais vídeo, porque eu também não sou obrigada a falar Malhação ID 2 vezes, não é mesmo? Então é isso, gente. Malhação ID, na verdade, como eu já disse, foi um grande laboratório para que a gente pudesse agora ligar a TV ali em qualquer hora que você quisesse, liga um pay-per-view e ver Fiuk dormindo, o Fiuk cozinhando um arroz, o Fiuk fumando e falando alguma coisa sobre o jogo, o Fiuk completamente consternado porque a Carla Dias voltou e ele tinha falado mal dela. É isso, foi só um aquecimento para que a gente pudesse viver grandes momentos com o filho do Fábio Júnior no Big Brother. É isso, gente. Aproveita aí, segue a gente nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Há grande chance de você, se você me seguir no Twitter, você me ouvir ainda falando bem de Fiuk, porque enquanto está passando o BBB, essa é uma das minhas missões na Terra. Comenta aí o que você achava de Malhação ID, se é uma das suas malhações preferidas, se é uma malhação que você não gostou muito, se você tem vergonha, se você acha que a malhação só era boa na época do Cabeção, sempre tem esse tipo de comentário aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até mais. Bom, vamos lá. Bye. Pode ser.